Ministro Gilmar Mendes pede vista em decisão sobre recursos que questionam decisões do TSE podem ser finalizadas no ano que vem. A repórter Neila Guimarães acompanhou e ao vivo, direto do STF, tem as informações. Boa noite, Neila. Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Na segunda parte da sessão, os ministros retomaram o julgamento de um mandado de segurança do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte contra a decisão da governadora do estado. O tribunal alega que a governadora deixou de repassar o valor do 10º previsto por lei para o judiciário. Já a governadora alega que houve um déficit na verba do estado e que por isso teve que enxugar as verbas orçamentárias. Depois do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou o pagamento dos 10º com 10,74% de redução até o final de 2013, o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Vamos acompanhar a primeira parte da sessão na reportagem. A sessão foi aberta com a eleição do ministro Gilmar Mendes para a vaga de ministro do TSE. Os ministros julgaram recurso extraordinário do Ministério Público, que recorreu de decisão do TSE, que concedia o registro de candidatura, mesmo que não tenha apresentado impugnação antes das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral havia entendido que o Ministério Público não tem legitimidade por não ter apresentado impugnação antes do pedido de registro. O Ministério Público alega que a decisão do TSE inibe a função e atuação do órgão. A decisão do TSE amputa função constitucional do Ministério Público, criando uma espécie de atuação custos legis pela metade. O relator, ministro Ricardo Lewandowski, deu provimento ao recurso para entender que o Ministério Público Eleitoral pode recorrer, já que se trata de matéria de ordem pública. Tendo a Carta Magna conferido ao parquê o relevante munus de defender a ordem jurídica e o regime democrático, e inexistindo, como se verá adiante, disposição legal que vede a interposição de recurso na situação sob exame, tem ele o poder-dever de atuar na qualidade fiscal da lei, a fim de lograr a reversão de candidatura eventualmente deferida em violação à lei. A divergência foi aberta pelo ministro Marco Aurélio, que destacou que não há como o Ministério Público atuar como fiscal e parte na ação ao mesmo tempo. Se como parte silenciou, não impugnando o registro, ele pode, a seguir, transmudar-se em termos de atuação em fiscal da lei, ter uma segunda oportunidade para essa mesma impugnação? Presente a organicidade do direito, entendo que não. Para o ministro Dias Toffoli, o Ministério Público defende o interesse público e que, neste caso, o direito de alguém ser candidato é de extremo interesse público. Ele ainda sugeriu a modulação para que, nas próximas eleições, a súmula 11 do TSE não seja aplicada ao Ministério Público. Os ministros, por maioria e por questão de segurança jurídica, negaram provimento ao recurso e firmaram a tese sugerida pelo ministro Toffoli. E amanhã, a última sessão plenária do ano vai acontecer mais cedo, às 9 horas da manhã, no plenário da Suprema Corte. Confira os processos previstos para julgamento. Matéria penal é o tema da última sessão plenária do Supremo Tribunal Federal do ano de 2013. São 3 habeas corpus e um agravo regimental em inquérito. 2 deles, o habeas corpus 109.193 e o HC 112.776, tratam de causa de diminuição de pena em razão da quantidade e natureza da droga apreendida. Já o habeas corpus 113.198 pede trancamento de ação penal em caso de crime eleitoral. O último processo previsto é um recurso contra a decisão que determinou o desmembramento de inquérito, agravo regimental no inquérito 3.515. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. E como você viu, o plenário vai julgar 2 habeas corpus nesta quinta-feira. Cabe aos ministros definir a quantidade e a natureza de drogas apreendida com o traficante para determinar a causa da redução da pena. Veja na reportagem.
Nos 2 habeas corpus, os réus foram condenados por tráfico de drogas e querem diminuir a pena ao máximo previsto em lei, que é de 2/3. Em um dos casos, o réu foi condenado em primeira instância a mais de 5 anos de prisão em regime inicial fechado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa recorreu e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou parcialmente, absolvendo o homem do crime de associação. O juiz aplicou ainda a causa de diminuição e reduziu a pena em 1/6. Fixou para 4 anos e 2 meses de reclusão. O defensor público federal explica o que eles pedem agora no Supremo Tribunal Federal. A discussão trazida nesses habeas corpus é com relação à dosimetria da pena no tráfico de drogas e com a quantidade ou a natureza da droga deve ser sopesada nesta circunstância, na dosimetria da pena. A Defensoria Pública entende que essa circunstância única não deve ser considerada 2 vezes. O pedido do defensor foi negado no Superior Tribunal de Justiça, mas a defesa busca agora no STF outro entendimento porque alega que a quantidade de crack apreendida era pequena e o homem preenche todos os requisitos para reduzir a pena ao máximo previsto em lei. É primário, tem bons antecedentes e não faz parte de organização criminosa. Os ministros do Supremo devem analisar se a natureza da droga e a quantidade permitem ou não aplicar a causa de redução da pena no patamar máximo. 70 pedras de crack foram encontradas com o réu. A Procuradoria-Geral da República já negou os pedidos. No outro habeas corpus, um condenado por tráfico de drogas, flagrado com maconha e merla, pede a mesma diminuição da pena do outro réu. Os ministros do Supremo devem unificar a jurisprudência do STF no que diz respeito à aplicação de dispositivo da Lei de Drogas. Nos 2 casos, o relator é o ministro Teori Zavascki. E eu estou aqui com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que vai analisar os 2 processos, os 2 habeas corpus que serão julgados amanhã. Karina, o que autoriza então a causa da diminuição de pena prevista de acordo com a Lei de Drogas? Boa noite. A Lei de Drogas de 2006, ela prevê uma figura nova que não era trazida na lei anterior de 76. Ela prevê o chamado tráfico privilegiado. De acordo com esse tráfico privilegiado, o juiz vai analisar algumas circunstâncias, como nós vimos na reportagem, que vão autorizar uma redução da pena que varia de 1/6 até 2/3 dessa pena. Então, são a primariedade do réu, se ele tem bons antecedentes, se ele não se dá com atividade criminosa, não está envolvido com organização criminosa para o tráfico. E aí, apurando esses fatos, ele aplica essa causa de diminuição da pena. O objetivo da norma é justamente evitar que aquele pequeno traficante ou o traficante esporádico tenha que se submeter a longas penas no cárcere brasileiro, que tem condições severas. Nesse caso, nesses 2 habeas corpus, com o propósito de unificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve ser analisado, a tese que se traz é justamente se, além desses requisitos previstos na lei, também deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da droga, como de fato apurou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É esse o ponto que os ministros devem decidir. E o que mais, Karina, que está previsto então para a pauta de julgamento amanhã? Bom, todas as quintas-feiras nós temos o remanescente da quarta-feira, que sempre vai para a pauta de quinta, mas nós temos também um outro habeas corpus que trata de matéria de crime eleitoral. Trata-se de um habeas corpus que busca o trancamento de uma ação penal eleitoral por crime cometido em eleição e que o ministro Dias Toffoli já indeferiu a liminar, entendendo que habeas corpus para trancamento de ação penal somente em casos extremos ou excepcionais e que não era o caso. Então, os ministros amanhã devem julgar o mérito desse habeas corpus e saber efetivamente se a ação prossegue ou se deve ser trancada. E também um outro caso é um recurso em um inquérito em que o ministro Marco Aurélio determinou o desmembramento desse inquérito, já que um dos acusados não tem prerrogativa de foro. Um deles é deputado federal e o outro não. O Ministério Público Federal vem até o Supremo em agravo regimental justamente para questionar essa decisão do desmembramento, entendendo que todas as provas deveriam ser analisadas em conjuntas para não prejudicar nenhum dos acusados. Ao todo são 4, mas vamos lembrar que na quinta-feira os processos remanescentes da quarta acabam migrando também. Ok, obrigada, Karina.